amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Que bom ter vocês conosco assistindo mais um programa do Mundo Agro. Hoje estamos aqui na Cooperativa Agroindustrial de Pedro Afonso, a Coapa, junto com o seu presidente, Ricardo Cury. Aqui nós estamos vendo uma estrutura que foi montada nessa cooperativa. São quantos anos de fundação da cooperativa, Ricardo? Hoje, desde 1998, que a gente vem trabalhando e se especializando na prestação de serviço e fornecimento de insumo ao cooperado. Hoje estamos completando 24 anos de trabalho. 24 anos de trabalho, vocês estão vendo a estrutura. Aqui recebendo soja já dessa safra atual. Quantas mil toneladas já recebemos esse ano aqui? Hoje nós recebemos aproximadamente, em números redondos, 148 mil toneladas de soja. 148 mil armazena e daqui vai para os portos para exportação. Isso aí segue a cadeia logística do corredor Centro-Norte e vai para exportação. A maioria dos grãos vai destinado à exportação e um pequeno volume para o mercado interno. Mercado interno aqui no Tocantins, vocês têm comprador aqui? Muito poucos compradores, alguns produtores, algumas fábricas de ração localizadas na região norte e nordeste. Mas aproximadamente 95% dos nossos grãos são destinados ao mercado externo, à exportação. E vai tudo pelo Porto de Itaqui? Pelo São Luís do Maranhão, pelo Porto de Itaqui. Vai de caminhão até Palmeirante, lá cai na estrutura da ferrovia que vai até o porto por trem. E desses 140 mil toneladas recebidas, a expedição, ou seja, o que já foi para o exterior, só tem esse número? Já exportamos esse ano algo em torno de 126 mil toneladas. Né? Sem contar que agora começa a safrinha de milho. Né? A expectativa que nós estamos é de receber ainda algo em torno de 70 mil toneladas de milho a partir do próximo mês. A cooperativa, Ricardo, tem quantos cooperados hoje? Hoje nós perfazemos 340 cooperados. Em vários municípios? Pedro Afonso, Bom Jesus, Tupirama, Guaraí, Rio Sono, Santa Maria do Tocantins, Itapiratins. É uma região que envolve 17 municípios. O Tocantins é um estado em que o cooperativismo não desenvolveu do tanto que a gente esperava. Desde o início, e eu lembro da sua luta, porque você também nos honra muito, sendo o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil na seccional do Tocantins. E aquela luta de criar cooperativas que não avançavam e tudo mais, esse espírito de cooperativismo aqui ele funcionou. Por quê? Os cooperados enxergam nisso algumas vantagens para pertencer à cooperativa? Claro, as pessoas se unem em cooperativas para fazer melhores negócios, comprar melhor e vender melhor sua produção. E para ter uma independência comercial em relação, principalmente na área de commodity, soja, que o cooperativismo, se você dotar a sua cooperativa de uma infraestrutura de armazenagem, de profissionais e fazer dela uma cooperativa profissionalizada, as vantagens são muito grandes. Alguns polos de produção do Tocantins têm produtores de tamanho um pouco maior, que têm o seu poder de barganha, mas com certeza, através do sucesso desses últimos anos que a Coapa vem aumentando, já está plantando uma sementinha na cabeça dele. Mesmo aqueles produtores maiores podem se organizar através do cooperativismo, investir numa infraestrutura de armazenagem, profissionalizar a gestão, que potencializa os resultados. Né? E isso já está cada dia mais evidente para a comunidade agropecuária. Ricardo, nos ajude aqui, porque o povo que está em casa, maioria população urbana que nos assiste e que são simpáticos ao agronegócio, que torce muito, porque com essa pandemia a população entendeu que o agronegócio não parou, enfrentou as dificuldades e garantiu o abastecimento do Brasil. Lógico que alguns reclamam que o preço dos alimentos subiu, que houve inflação, mas hoje nós não dominamos mais preço, né? Quem domina o preço é o mundo, tá? Virou commodity. O povo tudo queria a tal da globalização. Você quer comprar pela internet um perfume lá nos Estados Unidos, então agora o preço para mim
comprar o milho, a soja ou os seus derivados, também o preço é mundial. Mas eles têm vontade de saber quando você diz assim, aqueles que têm uma condição maior, um produtor maior. O que é um produtor maior em termos de quantidade de hectare de área plantada? Olha, eu diria que aquele produtor que está até a faixa de uns 2.000 hectares de lavoura, ele tem uma propensão a de se juntar em cooperativas. Aquele produtor que já tem a sua escala comercial, que planta 3, 4, 5, 6 mil hectares ou mais, no Mato Grosso nós temos produtores rurais que plantam 15, 20 mil hectares ou até mais. Esses produtores têm uma escala de comercialização já muito adequada ao seu negócio. Mas o cooperativismo, ele cabe, se for um cooperativismo profissional, ele cabe exatamente para melhorar os resultados do agricultor. E do pecuarista também. Isso está cada dia mais evidente. Você falou em precificação das commodities, precificação dos alimentos. Isso é um equilíbrio entre oferta e demanda mundial. Já pensou se na pandemia o agro parasse, se nós parássemos o plantio, a colheita, os tratos culturais? A crise global seria sem proporções. Então a gente garantiu o abastecimento de alimentos no mundo, porque o agro não parou. Garantimos naquelas cadeias que estão ao redor do agronegócio, que também permitisse manutenção do nível de emprego. As coisas continuaram a fluir e as cadeias produtivas continuaram a seguir. Então, eu creio que o agro tem uma participação para a solução, para um período de pós-pandemia, onde as coisas voltarem, a economia começar, os fatores macro e microeconômicos começarem a ficar equilibrados de novo, a gente vai ter uma situação de normalidade bem melhor do que a gente tem hoje. O que a gente observa é que o mundo todo não tem mais estoque de alimentos. Sim. Não é? Então isso criou uma situação que tudo que você produz ainda é pouco. O Brasil esse ano aumenta a sua safra em 6 a 7%, vai passar de 270 milhões de toneladas, mesmo assim não consegue equilibrar a oferta com a procura em função desse fator que o mundo inteiro está atrás de alimentos. E aí, Ricardo, um dia me falaram assim, olha César, essa é a lei da oferta e da procura. É a única lei que deputado e senador não consegue fazer emenda nela. Essa aí não tem jeito. Né? Isso aí a gente tem que trabalhar mesmo e nós temos que produzir. Sim. Ricardo, dos seus cooperados, que são mais de 300, não é? Quando você vai comprar, por exemplo, fertilizantes, eu já assisti algumas rodadas nesse sentido. Compra para todo mundo junto, para conseguir um preço melhor. Vocês já importam direto ou ainda utilizam o intermediário? Não, nós ainda compramos das empresas nacionalizadas, né? A matéria-prima vem toda do exterior, os grandes players do mercado de fertilizantes fornecem para a Coapa, mas num futuro próximo nós estamos pensando já seriamente em importar diretamente as matérias-primas para nós também produzirmos nosso fertilizante. Mas aí a gente precisa ter uma escala de plantio bem maior do que nós temos hoje, né? A lei da oferta e procura equilibra tudo, César Ralon, tudo. Eu imagino que para o produtor, aquele que nos insiste, aquele que é formador de opinião também nos centros urbanos, ele precisa entender o seguinte, se o preço das commodities, preço de soja, milho, café, a carne, açúcar, tudo, ele voltaria para um patamar de preço e o custo de produção do agricultor, de quem está na terra trabalhando, se caísse esse custo, né, cair o preço também, preservando a maior rentabilidade do agricultor, porque o agricultor não quer vender sempre pelo maior preço, ele quer ter a máxima rentabilidade. Então, o que ele usa para produzir, basicamente, fertilizantes, produtos agroquímicos e sementes, tem uma elevação de preço, né? Isso possibilita ele cultivar o solo e o Brasil bater recordes em cima de recordes, mas o que a gente gostaria é de ter isso de uma maneira mais equilibrada, onde permitisse uma rentabilidade, mas que o custo de produção fosse preservado também. Então, é uma lei de mercado, né?
e que, passada essa fase, e o Brasil está fazendo muito bem o dever de casa, a gente não pode esquecer disso. O Brasil aumenta e bate, bate recordes sucessivos em cima do aumento de tecnologia. O Brasil produz mais a cada ano em menos área. Em menos área. Ou seja, nós não estamos evitando o desmatamento. Claro. É o único país do mundo que faz 3 safras no mesmo ano e na mesma área. E isso incomoda lá fora. Por isso nos acusam demais com problemas ambientais que não são verdadeiros. Mas nós vamos ter tempo. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, Ricardo, e depois nós vamos falar muito que a gente tem discutido no Brasil essa questão do faturamento bruto do produtor ao vender o seu produto e a renda líquida. Tem uma diferença monstruosa nisso aí. Quando fala em faturamento bruto, é lá em cima. Mas a renda, o lucro dele no final está sendo cada dia menor. Mas nós falamos daqui a pouco. Vamos para o nosso intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com Mundo Agro junto de você. Oferecimento. Colpitec Solar, a economia é certa. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo JD Mito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo JD Mito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Chegou a sua vez de economizar energia. Produza você mesmo sua própria energia com a Colpitec Solar. Financiamos todo o seu sistema em até 180 vezes sem entrada e com até 4 meses para começar a pagar. Temos as melhores taxas no mercado. Colpitec Solar. Avenida JK, Galeria Megamix, ao lado da Prefeitura. Ligue 984242199. Colpitec Solar. A economia é certa. Bom dia, César Halum. Bom dia para você que nos acompanha neste domingo de manhã. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui no Mundo Agro. Vamos para as primeiras notícias, né? Deste domingo de manhã. Então, a Agrogen fará o seu primeiro leilão de matrizes no próximo dia 17 de junho. O leilão será realizado no formato virtual a partir das 8h30 da noite, com transmissão para todo o Brasil através do canal Rural. O leilão promove a oferta de 50 lotes. Entre os animais disponíveis estão bezerras, novilhas gestantes precoces e também matrizes gestantes avaliadas e certificadas. Estamos aqui na Coapa e encontramos aqui mais um cooperado. O cooperado chama Leonardo, que tem um irmão que chama Leandro, mas não canta nada, né? Mas é produtor. Produz soja, produz milho, tem uma propriedade rural em Centenário. É isso, tem uma propriedade rural em Centenário, que futuramente vai passar a BR-235 na propriedade, né? E nós plantamos soja e agora vamos começar com a criação de gado lá também, na região de Centenário. Tá, de Pedro Afonso a Centenário dá quantos quilômetros? De Pedro Afonso a Centenário dá 83 quilômetros até na propriedade. E você é cooperado aqui da Coapa? Sou cooperado aqui da Coapa, faz 4 anos que a gente veio do Mato Grosso do Sul e estamos plantando aqui na região do Tocantins. Tá bom, e você para trazer o seu produto de lá para cá, você tem dificuldade com as estradas? A dificuldade é muito grande. Nós sofremos muito na época da colheita, devido às chuvas, estradas ser tudo de chão. A dificuldade para trazer essa produção é enorme para a gente trazer. Quantos hectares você plantou lá? Esse ano nós estamos plantando 1.000 hectares de soja lá. E a produtividade foi boa? A produtividade foi boa, só que o escoamento que foi difícil. Para você ter uma ideia, o Tocantins, por onde vai, é um estado altamente produtivo. Centenário, que pouca gente nesse estado conhece, não imaginaria que era um município produtor. Tem uma história
que diz que quando o Pedro Alves Cabral e Pero Vaz de Caminha desceram aqui no Brasil, aí encontraram os índios. Aí diz que o Pero Vaz de Caminha perguntou para si, essa terra aqui dá soja? O índio, não. Essa terra dá milho? Não. Essa terra dá café? Não. Aí o Pedro, então vamos embora, aqui não dá nada. Aí o índio falou para ele, mas se plantar dá. Então o Tocantins é assim, se plantar dá. Tem que ter a coragem, a determinação, estudar, ter tecnologia e seguir as regras. E está ligado a uma cooperativa que facilita tudo. Leonardo, foi bom falar com você, mais um dos 300 e poucos cooperados aí da Coapa, para mostrar que cooperativa é um fator importante para o desenvolvimento e que nós, tocantinenses, precisamos analisar isso de forma melhor. Direto aqui da redação, com mais informações para você, agora vamos falar um pouquinho sobre piscicultura. Na safra 2019-2020 foram produzidas 21 toneladas de pescado no Parque Aquícola de Sucupira, e já na safra 2020-2021 já foram produzidas 70 toneladas. A produção poderia ser muito maior se o parque funcionasse na sua capacidade máxima. No entanto, a dificuldade de acesso ao crédito acaba sendo um empecilho para o aumento dessa produção. Hoje, o Parque Aquícola de Sucupira tem a capacidade para produzir 100 mil toneladas, que é 2/3 de tudo que o estado produz. Chegando aí em sua capacidade máxima, o parque se tornará, então, o maior polo de produção aquícola do estado do Tocantins. Para isso acontecer, falta um incentivo, né? Claro. O Tocantins ocupa hoje o 17º lugar no ranking nacional de produção de peixes, segundo o anuário da Associação Brasileira de Piscicultura. Oferecimento. Cooptec Solar, a economia é certa. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo JD Mito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo JD Mito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Chegou a sua vez de economizar energia. Produza você mesmo sua própria energia com a Cooptec Solar. Financiamos todo o seu sistema em até 180 vezes sem entrada e com até 4 meses para começar a pagar. Temos as melhores taxas no mercado. Cooptec Solar. Avenida JK, Galeria Megamix, ao lado da Prefeitura. Ligue 984242199. Cooptec Solar. A economia é certa. Novamente da redação, com mais informações, a oferta de milho no Tocantins e no restante do país deverá atingir um montante de 103 milhões de toneladas na safra 2021, segundo a estimativa feita pela consultoria Safras e Mercado. Devemos atingir, então, uma demanda interna de 73 milhões de toneladas no ano de 2022. Nesse contexto, a produção do estado do Tocantins é motivo de destaque. Porque, enquanto o Brasil quase dobrou a sua produção nos últimos 10 anos, o Tocantins, por outro lado, multiplicou a sua oferta em mais de 3 vezes, saindo de 285 mil toneladas para 1 milhão e 300. Com mais de 1 século e meio de existência, o município de Pedro Afonso e região vem se destacando no cenário nacional da agropecuária, principalmente na produção de grãos, sobretudo soja, milho e sorgo. Abençoado por 2 grandes rios, o município saiu do isolamento econômico na década de 90 para se transformar num dos maiores polos empregatícios do Tocantins. Grande parte desta mudança se deu pela luta de homens e mulheres que acreditaram nesta terra. Criada no ano de 1998 com 28 associados, a Cooperativa Agroindustrial do Tocantins, Coapa, foi a responsável pelo passo inicial para a transformação econômica de Pedro Afonso e região.
Atualmente, é a maior cooperativa do ramo agropecuário do Tocantins. Com suas terras aptas e boa distribuição de chuvas, além de homens e mulheres dispostas ao trabalho, a cidade viu surgir dezenas de estabelecimentos comerciais como hotéis, restaurantes, supermercados, postos de combustíveis, entre outras micro e pequenas empresas. Hoje, Pedro Afonso figura entre os municípios com melhor índice de desenvolvimento humano, o IDH, de acordo com a revista Veja. Em meados da década de 90, um grupo de produtores comprovou que o Tocantins tinha plena viabilidade para o cultivo de grãos. E isso serviu como um chamariz, como uma vitrine para produtores de outras regiões do país, notadamente do sul, do sudeste, a investirem no estado. A importância da Coapa para o estado e dos produtores rurais que compõem a Coapa está muito ligada a essa vitrine, a esse fator de demonstração da viabilidade e da aptidão agrícola do estado do Tocantins para o cultivo de grãos e outros cultivos também. A agropecuária desenvolveu, cresceu, se modernizou tecnologicamente, mas abriu um leque de oportunidades, inclusive para a diversificação agrícola, né? Possibilitou a implantação de uma usina sucroalcooleira. Então, a contribuição da Coapa e seus cooperados para essa região é fantástica no meu entendimento. Estou fazendo 15 anos de cooperativa, eu acho que eu consegui progredir na carreira, a cooperativa me deu essa oportunidade, né, de crescimento, que eu acho que isso que é muito importante, não só para mim, tenho vários colegas hoje que tive a oportunidade e tive o prazer de trabalhar com eles, e eles se destacaram na cooperativa e hoje estão em grandes multinacionais aí a nível de Brasil. Então, temos funcionários hoje que passou pela cooperativa, que eu acho que é uma faculdade. O cara que trabalha na cooperativa hoje, ele aprende de tudo um pouco e ele acaba se destacando no mercado e acaba sendo contratado por essas empresas. Então eu acho que aqui tem uma universidade mesmo para formar profissionais preparados para o mercado. Aliando os conceitos de sustentabilidade e a preservação ambiental, a Coapa apoia projetos que visam a melhoria da qualidade de vida dos moradores de Pedro Afonso e região, apoia as ações da APAI, desenvolve ações de voluntariado com o Dia de Cooperar, incentiva o esporte e a revitalização de áreas anteriormente degradadas e que hoje são atrativos turísticos para quem visita a cidade. A Coapa chegou como parceira, deu todo o apoio na doação de palmeiras imperiais, mudas nativas e com isso foi possível implantar a primeira praça ecológica do estado do Tocantins através dessa parceria. E a Coapa é a parceira mais importante que o Projeto Amigos do Meio Ambiente tem, é a parceira que participa de todos os momentos, sempre está pronta para atender às necessidades dos nossos adolescentes e a demanda da comunidade de forma em geral. Passadas quase 2 décadas, a Coapa é responsável pela grande revolução econômica e social que está inserindo o Tocantins no cenário nacional. Seus associados exportam sua produção para a Europa e a Ásia. Graças ao pioneirismo da cooperativa com o plantio de grãos, a região também se tornou um polo canavieiro. Presente em 12 municípios tocantinenses com seu atuante trabalho, a Coapa hoje é referência não só para o Tocantins, mas para vários estados brasileiros. Com a chegada da Coapa, aconteceu um efeito multiplicador de oportunidades. Então hoje nós temos no Tocantins, eu imagino que em torno de 50 municípios onde é plantado soja. E isso foi efeito da capital da soja, que é o Pedro Afonso, né? E efeito da criação da Coapa. Começou com dificuldades, mas hoje ela está bem e ela foi muito importante e é importante não só para Pedro Afonso, mas para todo o estado do Tocantins. A Coapa é preparada para atender seus associados, além de fornecer insumos agrícolas e beneficiar a produção de grãos em seu armazém, também oferece assistência técnica. Mas engana-se quem pensa que a Coapa fortalece apenas grandes produtores. Com a proposta de formar novos sucessores, a cooperativa possui também um núcleo jovem e incentiva a participação da mulher com o núcleo feminino. Os próximos anos serão importantes para impulsionar o Tocantins entre os estados que mais produzem alimentos no país.
As atuais políticas públicas figuram o Tocantins na vanguarda desta revolução agrícola que sai do coração do país e vai fortalecer ainda mais o agronegócio no Brasil. E a Coapa sabe do seu papel neste cenário econômico. Para isso, tem investido em qualificação, otimização de recursos financeiros, pessoais e naturais. E o melhor, busca fortalecer o segmento em toda a região norte do país. Que venham outras décadas de crescimento, melhoria da qualidade de vida dos tocantinenses, geração de renda e grandes exportações. Coapa, rumo a 2 décadas acreditando no Tocantins. AgroTeams 2021, novamente nesse ano 100% digital, acontece entre os dias 15 a 18 deste mês. Então, para você participar, basta acessar www.agroteams.to.gov.br. Existe um ditado popular que diz o seguinte: o mundo é muito pequeno. E realmente é. Nós estamos aqui na unidade de armazenamento de grãos da Coapa. Fizemos aqui algumas matérias para o nosso Mundo Agro. E saindo, encontramos aqui o prefeito de Pedro Afonso aqui chegando. Prefeito, o senhor também é produtor rural? Sim, sou produtor rural aqui da região de Pedro Afonso e Bom Jesus, no Tocantins. E aqui na Coapa, o senhor acha que ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento de Pedro Afonso e da região? Sim, o cooperativismo hoje é uma ferramenta que faz com que o Brasil chegue e chegou nessa situação que se encontra hoje. Temos que nos associarmos às cooperativas para a gente poder ter um acesso a todo o material, o produto com preço mais acessível. Comprando uma quantidade maior, você consegue baixar o preço dos insumos que compra para poder produzir. No início do Tocantins, para criar uma cooperativa para atrair um produtor, dizia o seguinte: você vem para a cooperativa que aqui você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Então todo mundo achou que vinha para a cooperativa para levar vantagem. E não é isso. Você tem que fazer a cooperativa produzir e o lucro da cooperativa que é dividido entre todos os associados. E aí todo mundo passou a ganhar e a Coapa é o nosso exemplo maior. Mas, prefeito, o senhor trabalha com pecuária ou agricultura? Eu trabalho com pecuária. Sou admirador de quem trabalha com agricultura e, por ter uma aptidão e conhecimento, eu trabalho com pecuária. E hoje, o cooperativismo, principalmente a Coapa, que na nossa região foi que trouxe todo o desenvolvimento para a nossa região, seja Pedro Afonso, Bom Jesus, Centenário, Santa Maria, Guaraí, Tupirama, toda uma região. O cooperativismo é que fez essa ligação, é que deu essa explosão do agro no Tocantins e principalmente em Pedro Afonso. Bom, foi uma alegria falar com o prefeito Joaquim Pinheiro, prefeito jovem, rapaz jovem, e que está aí, filho da terra, e que está aí para ajudar a sua cidade a crescer. Nós lhe desejamos sucesso na sua gestão e estamos vendo que o senhor está no caminho certo, aliando com quem produz. Esse é o motivo maior do nosso crescimento, de gerar oportunidades para a nossa população. Portanto, muito feliz, muito obrigado, prefeito, em conhecê-lo e poder estar aqui com o senhor, aqui na Coapa, verificando que o senhor está comprometido com o desenvolvimento do seu município e com o nosso Tocantins. Eu fico muito honrado de participar do programa, César, e falar que é o agro que está segurando o Tocantins, segurando o Brasil e o mundo. Imagina se nós tivéssemos parado durante a pandemia. Que crise que não ia acontecer no mundo? Uma crise principalmente de comida, uma crise de alimentação. Tá bom, prefeito. Olha, muito obrigado. E nós, do Mundo Agro, vamos encerrando o nosso trabalho por aqui, mostrando que a Coapa é o exemplo maior de cooperativismo dentro do Tocantins. Esperamos você no nosso próximo domingo, com mais um Mundo Agro, levando o Tocantins para você e para o Brasil.